Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Espírito, Glória a Deus. enche a minha vida. Espírito, Pai do Senhor, irmã Vanessa, irmão Arlindo, pastora Égelazinho, Vitor, irmã Regina, Paulinha, Alisson, glória a Deus, aleluia. Vamos entrando, vamos encaminhando aí o aviãozinho, né, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra do Senhor, por aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Santo Deus, enquanto mais irmãos entram, eu vou aqui também encaminhar para mais pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Glória a Deus. Todos os irmãos, né, que estão entrando vão enviando, né, o aviãozinho para outras pessoas, para outros irmãos. Glória a Deus, aleluia. Só enviando aqui, esperando mais irmãos entrar para a gente poder dar início, para a gente começar. Glória a Deus. Aleluia.
Senhor, neste momento, meu Pai, nos encontramos aqui na Tua presença, Jesus, para Te bendizer, para Te adorar, para Te dizer, meu Pai, que o Senhor é único nas nossas vidas, que o Senhor é o nosso Paizinho amado, é o nosso Deus, o qual nós amamos. Para Te dizer, meu Pai, neste momento, eu quero declarar a Ti, meu Pai, o meu amor por Ti. Quero dizer que eu Te adoro, que eu Te amo, Jesus, que o Senhor és tudo nas nossas vidas, meu Pai. Quero me colocar diante de Ti como Tua filha, como Tua serva. Dizer, meu Pai, que de mim nada eu tenho, Jesus. Que nada eu tenho que do céu não me for dado. E que neste momento, meu Pai, eu Te peço humildemente, vem sobre a minha vida com a Tua misericórdia, com o Teu poder, com a Tua sabedoria, com o Teu discernimento, meu Pai. Para falar comigo, Jesus, assim também como os meus irmãos que estão do outro lado, Senhor, para assistir, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos corações. Então, eu te entrego esse momento em Tuas mãos. Opera em meio, meu Pai, dessa live. Que as pessoas que estão do outro lado, meu Pai, que estão necessitando, que estão precisando ouvir algo da Tua parte, meu Pai. Que elas não venham aqui enxergar a mim, mas que elas venham, meu Pai, a enxergar a Ti. Que elas não venham ouvir, meu Pai, a minha voz, mas que eles venham ouvir a voz do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um deles. É o que eu te peço, eu te louvo e te agradeço. Amém. Glória a Deus, aleluia. Rosinha, seja bem-vinda. Vânia, glória a Deus, Gerliane. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, né? Então vamos dar início. Hoje, por várias vezes, né? Eu até comentei com a Diane, eu pensei desde ontem mandar mensagem pro João e falar assim: João, pede para alguém me substituir, pede para alguém hoje dar a lição, porque hoje foi um dia que a saudade ela bateu com força. E eu falei: Senhor, como que eu vou dar hoje o estudo? Mas eu não gosto de retroceder, né? Nunca foi de mim, né? Quando alguém me entrega, eu dizer não, nunca foi de mim, né? E não seria hoje. Eu falei: não, Senhor, eis-me aqui, me dá força, vem ser comigo, porque a gente sabe que não é a gente, né? A gente sempre que acontece, a gente sempre fala: Senhor, não sou eu, né? Nada nós temos que do céu não nos for dado, né? Então eu falei: Senhor, se não é eu, se é o Teu Espírito Santo, se é o Senhor, se é a Tua presença, então eis-me aqui, eis aqui a Tua serva e eu vou, né? Sim, dizer aquilo que o Senhor quer falar através da minha vida, através da minha boca. Então, aqui eu estou, tá certo? Cumprindo tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, que é o chamado dele, né? Que é o ID dele. Então, vamos começar essa lição, né? Hoje é 22, né? Hoje é a lição de número 22, que o título, ele é muito lindo. Ele é muito lindo, né? Criado para se tornar semelhante a Cristo, né? Nós nascemos e a gente muitas vezes quer... eu puxei ao meu pai, puxei a minha mãe, eu pareço com fulano, pareço com cicrano, minhas atitudes é assim, minha personalidade puxou mais, né? Algo da família, a gente sempre relaciona a isso, né? E sim, né? A gente sempre vai ter algo da nossa genética que vai parecer com o pai, com a nossa mãe, com nossos irmãos, e, por que não, ao nosso Pai Celestial, né? E aqui nós vamos ver que nós fomos criados para ser semelhantes a Cristo, semelhantes ao Filho, né? Deus nos criou para ser semelhantes ao Filho Jesus Cristo. E isso é muito lindo de se ouvir. Isso é muito gratificante de se ouvir. Que nós não fomos criados aleatoriamente, né? Nós fomos criados, como a gente já viu nas lições passadas, com um propósito. E um dos propósitos, né, é ser a Cristo Jesus. E isso nos traz muita felicidade. É isso? Então, vou começar a ler aqui, né? Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Né? Nele vemos a vida humana em sua forma original, que vai estar lá em Romanos 8, 29. O versículo base dessa lição,
o texto base, né, o livro e o versículo base, vai estar lá em Colossenses 1,15, que diz assim: quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, né, a gente vê todo o propósito original de Deus para a criação, para a nossa criação. Você imagina aí, né? Você não está olhando para nada aleatório, você não está olhando para qualquer outro ser, não. Para você ver, né? Para você ter a certeza do propósito que você foi criado, nós estamos olhando para Jesus Cristo. Basta olhar para Jesus Cristo. Quantas vezes nós fazemos essa pergunta, né? Em meio a dificuldade, em meio a algum problema, em meio a alguma tristeza que nós passamos, muita gente pergunta, né? Por que eu fui criado, né? Com qual o propósito? E um dos propósitos é esse, né? Que nós fomos criados para tornar-se semelhante a Jesus Cristo. E isso traz muito conforto ao nosso coração, traz muita paz. Isso é uma afirmação que nos garante muita felicidade, porque nós fomos criados para ser semelhantes a Cristo, né? Aquele que venceu, aquele que veio aqui no mundo, que passou por muitos problemas, como eu e você passamos, mas que ele venceu, assim também como nós vamos vencer por meio de Cristo Jesus. A lição, ela começa na seguinte frase, né? Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante ao seu Filho Jesus. Esse é o destino e o terceiro propósito de vida. Deus anunciou este intento já na criação. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que vai estar lá em Gênesis, né? No início da Bíblia, no Velho Testamento, em Gênesis 1,26, vai lá ressaltar que Deus nos criou na imagem e semelhança do Filho. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. Vocês têm noção? Em toda a criação. Se a gente começar a ler Gênesis, né? Vai falar tudo o que foi feito, toda a criação de Deus. Deus criou as estrelas, o céu, o mundo, a água, o sol. Deus criou todos os animais, todos os répteis, todas as aves, todos os peixes. Deus criou tudo. Mas o único que ele criou, imagem e semelhança dele, foi eu e foi você. Foi a criação mais perfeita de Deus. Foi as nossas vidas, né? Então, é um privilégio muito grande. Em toda a criação, somente o ser humano, somente nós, fomos criados em imagem e semelhança de Deus. E esse é um grande privilégio que muito nos honra. Você é honrado, meu querido. Você é honrada, minha amada, por você ter sido criado em imagem e semelhança de Deus, de Jesus Cristo, do Filho de Deus, aquele que tanto nos amou, né? Não podemos absorver tudo o que essa frase abrange, mas com certeza é possível analisar alguns aspectos. Olha só. Assim como Deus somos, assim como Deus, ele é, nós somos, ó. Somos seres espirituais, somos espírito imortal, que privilégio. De tudo que foi criado também, o único ser vivente que tem o espírito imortal somos nós. Nós somos o espírito imortal. E sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos intelectuais, podemos pensar, ponderar e solucionar problemas, como Deus. Somos um ser humano relacional, que podemos se relacionar com todos, né? Podemos dar e receber amor verdadeiro. Somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado e o que nos torna responsáveis diante de Deus. Aqui quer nos mostrar, amados, que assim como Deus, né, como Jesus Cristo, ele é ser imortal, ele tem responsabilidade, ele tem amor verdadeiro, ele tem uma consciência moral, ele consegue discernir o certo e o errado. Somos nós também, né? Nós também temos todos esses aspectos que há no Filho Jesus Cristo.
né, de decidir o certo do errado, de sermos seres humanos que temos um amor verdadeiro, que podemos demonstrar esse amor, que podemos fazer esse amor fluir, né? Nós somos privilegiados por ter muitos aspectos que só tem em nós, que fomos os únicos seres viventes, né? Os únicos seres que o Senhor fez com os mesmos aspectos que o Filho Jesus Cristo tem. Né? Isso é um grande privilégio. A Bíblia diz que todas as pessoas, não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pela qual o assassinato e o aborto são um erro. Por quê? Porque lá em Salmo 139, do versículo 13 em diante, né, ele é bem extenso, ele vai falar que nós, mesmo antes de sermos planejados pelo nosso pai, pela nossa mãe, por ter sido aquele erro de tabela, por ter sido muitas vezes aquela gravidez que nós não desejamos, que nós não planejamos, por ter sido várias coisas que acontecem. O Senhor já havia nos planejado, né? O Senhor, muito antes de o nosso pai e a nossa mãe nos planejar, de nós ter sido formado no ventre, né, na barriga da nossa mãe, o Senhor já havia nos planejado. E assim como ele já havia nos planejado, ele também já teria contado todos os dias que nós iríamos viver nessa terra. Ninguém vive nem um dia mais, nem um dia menos do que aqueles que o Senhor determinou muito antes de nós nascermos. Por isso é que aqui vai falar que o aborto, como qualquer outro, é um erro, é um pecado diante de Deus. Porque só quem tem o poder de retirar a vida é aquele que o deu. Ninguém pode interromper aquilo que o Senhor determinou que iria viver. Né? Só para a gente se atentar a essa passagem que fala aqui, porque eu acho muito importante. Né? Mas a imagem está incompleta e foi danificada e distorcida pelo pecado. Olha só, pelo pecado a imagem está distorcida, ela está incompleta. Então Deus enviou Jesus Cristo para restaurar a imagem em plenitude do que havíamos perdido. Aqui a gente pode ver a gloriosa, a gente pode ver a soberania de Deus. Ele nos fez imagem e semelhança do seu filho, mas ele viu que a imagem estava incompleta, que precisava algo ser feito para completar essa imagem, completar a obra linda que ele fez. E foi o que ele fez? Ele enviou o seu filho Jesus Cristo para completar esta imagem, para completar isso que o Senhor tinha, que o Senhor fez, que o Senhor teve prazer em fazer. Né? Que glorioso, que afirmativa, que coisa linda de se ouvir, né? De se ler, de saber que nós fomos criados com intuito, que nós fomos criados em imagem e semelhança do Filho Jesus Cristo, que nós fomos criados com um propósito maior. E isso é muito gratificante, muito confortante de se ouvir. Mas já aqui no terceiro parágrafo vai falar assim: as pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho, né? Quem não já ouviu isso? Para se referir à semelhança entre ambos. Quando as pessoas percebem a semelhança entre mim e meus filhos, isso me agrada. Deus também quer que os filhos dele manifestem sua imagem e semelhança. A Bíblia diz: você foi criado para ser semelhança de Deus em justiça e em santidade. Vamos lá. Quando a gente é mãe, né, nós que somos mãe, pai, a gente sabe o quanto nos orgulhamos quando nossos filhos parecem com a gente, não só fisicamente, mas quando um pai tem uma essência muito linda, ou a mãe fala assim: nossa, o meu filho, nisso parece muito comigo. Ah, nisso daqui o filho parece muito com o pai. E vocês já observaram que a gente só consegue dizer isso, fazer essas comparações quando é algo bom. Né? Quando é algo bom, quando é algo que não seja muito proveitoso, quando é algo que seja negativo, a gente nunca adere a essas informações, a gente nunca compara, né? A gente só consegue comparar quando é algo bom, né? Se for bonita, é quando se a mãe foi mais bonita, ela puxou a mãe, né? Na beleza. E se for o pai, puxou o pai. Aí quando o pai tem algum sentimento muito lindo, antes aqui puxou o pai ou puxou a mãe. Sempre é isso. E não é diferente com Deus. Você imagina aí
como o Senhor, ele se alegra em ver que você é filho, que nós somos filho, porque nós fomos criados por Deus. Como ele se alegra, como ele fica feliz em ver que nós, filhos, realmente estamos sendo parecidos com ele. Estamos buscando essa aparência dele. Estamos todos os dias relutando para ser mais parecido com ele. Como aqui ele vai falar. A sua imagem e semelhança, a Bíblia diz, você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Vamos mais adiante. Deixe-me ser absolutamente claro. Você jamais tornará Deus. Vamos entender, ó. Você jamais se tornará Deus. Ou ao menos um Deus. Você nem se tornará Deus, o nosso Pai, nem ao menos qualquer Deus, que outros o adoram. Essa mentira impregnada de arrogância é a mais antiga tentação de Satanás. Nós sabemos que Satanás, ele morava no céu, ele era um anjo. E ele foi dizimado do céu para baixo, foi jogado de lá, por quê? Porque ele queria tornar-se igual a Deus. Então devemos entender que nós fomos criados em imagem e semelhança de Jesus Cristo. Não quer dizer que você vai ser igual a Deus, é impossível. O único que quis se igualar a Deus, que quis ser igual ao Senhor, ele foi jogado do céu para baixo. Então não é essa a percepção. Aí vamos lá. Ele prometeu a Adão e a Eva que, se seguisse, seu conselho seria como deuses. Vocês lembram? No início lá de Gênesis vai estar dizendo, Satanás foi lá em forma de serpente e disse a Eva que se ela comesse daquela fruta, ela ia ter muita sabedoria e ela ia se tornar um deus. Ela foi o que? Enganada. E ela sofreu, Adão e Eva sofreu muitas consequências, né? Devido a essa desobediência deles. O qual consequências que também, por meio de Adão e Eva, nós sofremos até hoje. Devido à desobediência, né, de Adão e Eva. Porque foi iludida, foi enganada por Satanás, da mesma forma que Satanás quis lá no céu se tornar semelhante a Deus, se tornar igual, né, ter os mesmos poderes de Deus. Ele também teve esse intuito, e é o intuito que muitas vezes ele tenta nos enganar até hoje. Muitas religiões e filosofias da nova era ainda promovem essa velha mentira de que somos divinos e podemos nos tornar deuses. Isso é mentira, gente. Essas filosofias são muito velhas, antigas, né? Mas que ainda muitas pessoas em meio de nós alimentam essa mentira, né? Nós fomos criados em mais semelhança de Deus, não quer dizer que nós vamos tornar igual a Deus. Não podemos. Nós somos filho e ele é pai, né? Então, o filho ele vai ser parecido, sim. Mas um filho, ele sempre vai dever o quê? Obediência ao pai, reverência, honra, respeito. Então, a gente vai estar sempre abaixo de Deus, assim como nós filhos somos submissos aos nossos pais. A gente nunca vai ser igual ao nosso pai, nós estamos abaixo dele. Então, nós devemos entender essa verdade, amém? O desejo de ser divino manifesta-se toda vez em que tentamos controlar as circunstâncias, o futuro e as pessoas ao nosso redor. Preste bem atenção. Esse desejo de ser divino é quando nós tentamos controlar as circunstâncias, quando nós achamos que nós podemos, pelo meio da nossa força, controlar uma circunstância. Impedir uma morte, impedir um assassinato, impedir muitas coisas que acontecem. Muitas vezes a gente acha que pela nossa força, pela nossa sabedoria, digamos, né? Podemos usar um exemplo bem fácil. Os poderosos que se acham poderosos porque têm dinheiro, porque têm bens mais do que o outro, porque possui aqui nesta terra mais poder do que o outro, né? Eles enganam-se em achar que podem controlar isso porque tem essas coisas, engano. Porque a gente sabe o quê? Que tudo debaixo do céu está sobre o poder do grande eu sou, do Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo. Só o Senhor, só Deus, Ele que pode controlar todas as coisas. Só o Senhor que pode fazer acontecer e não acontecer. Isso é a Ele, pertence a Ele, não somos a nós. Nós somos filhos, né? Que fazemos aquilo que o Pai nos ensina, aquilo que o Pai nos manda fazer e aquilo que o Pai nos permite fazer.
né? O futuro e as pessoas ao nosso redor. Na condição de criaturas, uma grande diferença, gente. Nós somos criaturas, não somos criador. O criador é Jesus Cristo. Nós somos criatura, vamos entender isso agora. Ó. Porém, jamais seremos criador. Na posição de criatura, que é que nós somos, jamais nós seremos criador, né? O máximo que a gente fez foi sair da posição de criatura e passar a ser filho de Deus, quando nós reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador. É por isso que bem aqui no início falou o quê? Que essa questão de ter tornado semelhante, quando o Senhor nos fez ser semelhante a Ele, tanto abrange cristãos como não cristãos. O que diferencia de você deixar de ser uma criatura e tornar-se um filho de Deus é aquilo que você decide ser quando você aceita o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida. Nós saímos da posição de criatura e tornamos filho amado do Senhor. Amém? Deus não quer que você se transforme num Deus, e sim que você se torne com Ele. Olha a diferença. Se torne com Ele. Que assuma valores, atitudes e caráter próprio dele. A Bíblia diz, agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo e zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar realidade em nossa vida. Gente, isso é muito lindo. E essa afirmação, essa característica aqui, é eu e você que devemos adotar. É eu e você. O Senhor já nos fez para ser imagem e semelhança dele. Como também o Senhor nos deu um domínio próprio. Assim também como o Senhor nos deu uma vontade própria. Nós somos livres das nossas atitudes. Nós somos livres do nosso pensar. Nós somos livres do nosso agir. Do nosso fazer. Então, cabe a nós a procurar ter esse caráter de Cristo. A procurar ter atitudes como a do Senhor. A procurar decisões como a do Senhor. A procurar ser pessoas íntegras de caráter, de respeitada como o Senhor. Porque o Criador já nos fez imagem e semelhança dele. Mas muitas coisas cabe a nós a buscar no nosso dia a dia, a buscar na nossa vida esse caráter de Cristo. Esse domínio próprio que nos faz enxergar uma vida melhor, que nos faz se tornarmos pessoas melhores. Né? Então, cabe a cada um de nós. Como podemos fazer isso, irmã Natália? Renúncia. Renunciar ao nosso eu, renunciar ao nosso egoísmo, renunciar às nossas vontades, renunciar àquilo que o mundo nos oferece. Renunciar àquilo que o pecado nos oferece. E simplesmente aceitar aquilo que o Criador nos proporciona. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. E como fazer isso? Buscando a palavra dele. Buscando a palavra dele. Buscando ter uma vida de intimidade com ele, uma vida de oração com ele. Amém? Vamos correr aqui porque a hora voa e a lição hoje é bem extensa. Vamos lá. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar automato. Deus criou em você um caráter único. Portanto, é óbvio que não pretende destruí-lo. Ser semelhança a Cristo consiste, em essência, na transformação do caráter, não da personalidade. Gente, isso é algo muito, muito importante. Nós somos únicos. O Senhor nos criou únicos. Né? Existem tantos seres humanos. Pode até nós parecermos uns com os outros, a questão de aparência física. Mas personalidade é única. Né? Nós fomos feitos únicos. E pode até ser, pronto, a Natália fala muito.
né? Pronto, eu falo muito, né? Quem me conhece sabe que eu converso bastante. Quando eu sou igual aquelas crianças que chega pelos cantos, mas aí quando faz reconhecimento do território, começa a falar e falta não para mais de falar. E tem pessoas que têm a minha mesma, essa minha mesma característica. Fala demais também, né? Que se juntar eu e a pessoa que fala demais, dá briga. Quem vai falar mais, né? Eu tenho que sempre conversar com a professora Daniela, que ela fala menos, com quem fala menos, né? Porque eu já falo demais. Então, o que acontece? Independente da sua personalidade, o caráter é diferente. Ah, eu sou muito alegre. Usa a tua alegria para poder moldar na obra do Senhor de acordo com a tua personalidade. Ah, eu falo demais. Fala muito de Deus. Em vez de estar falando muito da vida dos outros, falando muito dos vizinhos, falando muito, né, de outras coisas, fala de Deus, já que tu fala demais, vamos falar de Deus. Vamos pregar a palavra dele. Ah, tu gosta muito de sorrir. Sorrir para todo mundo. Vai passando no meio da rua, bom dia, boa tarde, sorrindo. Ah, já sou um pouquinho calada. Mas usa também na obra de Deus. Mesmo caladinha, quando tiver uma oportunidade de falar, fala sempre das coisas do Senhor. Fala sempre aquilo que vai, o quê? Nos trazer referência de filhos. Que vai sempre nos dar identidade de filho, né? De filho do Senhor. Então, essa questão de caráter e personalidade é algo muito diferente, né? Independente da sua personalidade forte ou mais frágil, ou aquela personalidade, né, mais bravo ou mais sereno, o seu caráter é uma questão que nós constituímos em nós, através de Cristo Jesus. Aí já o que é caráter? Usa a tua, né, a questão de falar demais para falar da vida dos outros. Passou a conhecer a Cristo, muda. Pode continuar falando muito, mas fala de Deus. Né? Usa muito a tua gargalhada para mangar dos outros. Muda isso. Para de mangar dos outros e vai sorrir. Falando de Deus. Para elogiar. Para dar um bom dia. Entendeu? Isso é mudar o nosso caráter. Né? Mediante ao caráter de Cristo. Então, que ficou claro, né? Da minha maneira que eu expliquei aqui. A questão de caráter e personalidade. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito no bem-aventurado. Lá em Mateus 5, do capítulo 5 até do capítulo 5, do versículo 1 até o 12, vai falar das bem-aventuranças de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos de coração. Vai falar de todos bem-aventurados. Então, que você leia, né? E você vai entender qual é o caráter que o Senhor quer desenvolver em nós, em mim e em você. Marque isso daí, ó, Mateus 5, do 1 até o 12. Vai falar de todas as bem-aventuranças de Deus, que Deus quer forjar em nós. Amém? Aí vamos aqui, ó. Você pensa, porque isto está acontecendo comigo, porque estou passando por um momento tão difíceis, uma resposta poderia ser que a vida é necessariamente difícil, pois isso é que possibilita crescer. Vamos ler aqui para entender melhor do começo. Só um instante. Toda vez que se esquece de que o caráter é um propósito de Deus para a sua vida, você ficará frustrado diante de uma situação que estiver enfrentando. Toda vez que esquecer que o caráter é um propósito de Deus para a sua vida, você ficará frustrado diante da situação que estiver enfrentando. Aí, vamos lá para a parte que eu li. Você pensa, porque está passando ou acontecendo algo com você ou comigo, porque estou passando por momentos difíceis, uma resposta poderia ser que a vida é necessariamente difícil, pois isso é o que nos possibilita crescer. Gente, o que aqui quer dizer? Que os momentos que vai nos possibilitar crescer e mostrar o nosso caráter em Cristo Jesus são os momentos de mais dificuldades. São os momentos de mais problemas. São os momentos que as circunstâncias vêm e apertam ao ponto que você pensa que você não vai aguentar. Ao ponto que você pensa que você não vai resistir. Assim também podemos citar até um problema bem que acontece muito com muita gente, né? Que ali você prova realmente o caráter de Cristo em você. Por exemplo, digamos, vou aqui com o meu carro lotado, vou pra praia, né? Sempre costumávamos sair com o nosso carro lotado. Aí no meio do caminho tem uma blitz, né? Somos parados pelo uma blitz. Aí a gente sabe que tá errado.
Aí vem o guarda, né, e fala, olha, você está errado, vamos lhe multar porque você está errado, está passando no número de passageiros. Aí a gente fala, beleza, mas não tem como a gente resolver por aqui mesmo? É muito fácil essa frase sair, né? Nunca fiz isso, gente, para honra e glória do Senhor, não para minha honra, tá? É porque eu sempre entendi que é errado, né? Mas que já deu vontade um monte de vezes. Quer dizer, antes de ser cristão, né, aconteceu da gente fazer isso. Aí vem o guarda e fala assim, não, mas a gente pode resolver por aqui, né? Você me dá aí o do café, você me dá o da merenda e a gente fica por aqui mesmo. Gente, é nessas horas que nós revelamos o caráter que nós temos. Será que Jesus agiria assim? Será que Deus agiria assim? Será que um cristão autêntico do Senhor, um servo do Senhor agiria assim? Para começar, né? Não podemos nem dar essa legalidade. Não é nem para nós sair desse jeito. Porque já estamos dando uma brecha. Mas se você saiu e se aconteceu isso com você, prove o caráter que você tem em Cristo Jesus. Sim, amém. Amém, meu amado. Pode me multar. Peço logo desculpa, me perdoe porque eu estou errado, mas pode me multar. Não aceite o suborno. Não aceite. Porque é nas pequenas coisas que muitas vezes nós falamos tanto de caráter, nós falamos tanto de, né, nós falamos muito do Brasil. Falamos, o Brasil é muito corrupto. Os políticos são muito corruptos. E a gente esquece que a nação, né, ela é bem corrupta, que o ser humano, ele é tão corrupto, né? Tão quanto muitos igual estão lá. Então, o caráter de Cristo, ele é algo sério. Ele é algo sério, que um filho do Senhor, um cristão autêntico. Se você foi criado em imagem e semelhança de Cristo, meu irmão, saiba disso. Você que é semelhante de Cristo, você não pode sair subornando os outros, não. Você não pode sair por aí fazendo o que é errado, não. Você não pode sair por aí distorcendo aquilo que você já sabe, que você já conhece, não. Porque você tem semelhança de Cristo Jesus em você. E a semelhança de Cristo Jesus é santidade. A semelhança de Cristo Jesus é ser correto, é ser direito. Então, isso independente, né? Aí vamos para problemas. Toda vida num grande deserto. Você pode observar, se você fizer um relato da sua vida, se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver aonde foi mais que o seu caráter foi forjado em Cristo Jesus. Foi na alegria ou foi na dificuldade? Foi no ganhar ou foi no perder? Foi no sorrir ou foi no chorar? Foi em ser aplaudido ou foi em ser vaiado? Em quê? Em quê? Eu, mediante essa situação que eu estou passando, mediante o meu vale, eu tenho uma prima minha que ela passou por um vale muito grande da vida dela, ela perdeu um filho dela, né? Ela perdeu um filho muito sonhado por ela, muito desejado, e ao nascer, no nascimento, nasceu morta essa criança. E ela foi uma enviada por Deus, né? Ela tá lá em São Paulo, muito longe de mim, mas ela fala muito comigo, né? Em a minha luta, ela me deu assim... Deus usou a vida dela para falar comigo tremendamente. Ela trazia muito consolo no meu coração. Até por isso, ela falava sempre, prima, toda dor é diferente. Toda dor é diferente. Mas talvez eu consiga lhe trazer esse conforto por ter passado uma dor muito parecida com a sua. E ela me falou uma coisa uma vez que eu falei assim, nossa, como que a Fernanda diz isso? Ela falou assim pra mim, Natália, uma coisa eu lhe digo, prima. Se hoje eu tivesse a oportunidade de voltar lá atrás e reviver diferente, ter o meu filho nos meus braços, se eu pudesse mudar o meu luto, se eu pudesse mudar o meu vale, eu não mudaria. E eu fiquei, como assim? Que tudo que eu queria era mudar a situação. Ela assim, eu não mudaria. Por quê, Natália? Porque foi no meu vale, foi a minha dificuldade, foi o meu luto, foi o meu desespero, que eu conheci Deus frente a frente. Que eu conheci Deus. Eu conhecia um Deus antes de ouvir falar. Que eu vim conhecer Deus verdadeiramente. E uma das coisas muito lindas que ela me falou. A Fernanda que eu sou hoje, a serva de Deus que eu sou hoje, não é o texto da Fernanda que era antes. Então, a mulher que eu me tornei hoje, a serva do Senhor que eu me tornei hoje, mediante a tudo que eu passei, eu não mudaria nada. Eu não mudaria nada. E aquilo, sabe, eu falei, meu Deus, que Deus lindo, que Deus perfeito. E Paulo já nos dizia, Paulo diz, a alegria é uma mal professora. O que produz é a dor, é o sofrimento, é o vale, é o deserto. Isso produz. Então, meu irmão, o que eu posso lhe dizer hoje? Mediante a sua dificuldade,
Hoje nós podemos ver que eu não falo para ninguém unicamente. Eu tô falando para um contexto geral, porque todos estão vivendo momentos difíceis dessa pandemia. Todos estão vivendo momentos de medo, de pavor, de não saber mais o que fazer, de não saber o que fazer. Todos estão no mesmo barco. Todos no mesmo barco. Mas o que eu posso lhe dizer, talvez sua dor não seja igual à minha. Vocês ainda estão com medo. Eu já venci o medo. Venci, porque o medo que eu tinha, o Senhor fez a vontade dele. O Senhor fez a vontade dele. E hoje eu posso dizer a vocês, gente, que eu não tenho mais medo, porque o que foi que eu vi? O medo não adianta. O medo não adianta. O medo não produz. O que é que está produzindo na minha vida hoje? A dor, a saudade. A saudade. Porque toda vez que a saudade vem, que a dor vem, como hoje de manhã, até nesse instante eu estava ali chorando, falando, Senhor, me dá graça, me dá graça. E eu peço, Senhor, ensina-me, ensina-me. Então, mediante o que você está vivendo hoje, mediante o que o mundo vive hoje, aprenda, meu irmão, aprenda. E o mais importante, aquilo que você tem aprendido mediante esse vale. Peça, sabe o que a Deus, Senhor? Por mais quando essa pandemia passar, por mais que tudo isso passe, que eu não venha esquecer aquilo que o Senhor me ensinou mediante esse vale. Porque, meus irmãos, é o que eu peço ao Senhor. Eu falo muito para Deus, Senhor, eu anseio um dia que eu vou me lembrar do meu amado esposo sem chorar. Que eu vou me lembrar das coisas dele sorrindo, as palhaçadas que ele fazia, as coisas que ele, como ele se comportava. Senhor, eu anseio pelo dia que eu vou lembrar dele só com alegria. E eu sei que esse dia vai chegar. Mas eu peço muito a Deus. Mas aquilo que o Senhor está me ensinando nesse vale, eu não quero esquecer, não. Eu não quero esquecer. Eu não quero esquecer. Porque é um aprendizado. Um aprendizado que vai para toda a nossa vida. Aquilo que nós aprendemos é algo crucial. Não é para ser esquecido. E, infelizmente, nós somos assim. Quando a gente está na luta, quando a gente está no meio de um problema, a gente está ali, ó, ligadinho com Deus. Quando o problema passa, a gente deixa Deus passar também. A gente esquece de tudo muito fácil. Então, mediante a tudo que você está vivendo, meu irmão, a tudo que você está vivendo, a tudo que eu tenho vivido, decida aprender. Não deixe que o medo, não deixe que o desespero, não deixe que o pavor tome de conta da sua vida. Mas fala assim todos os dias, como eu tenho falado ao Senhor. Senhor, ensina-me. 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 Porque eu sei que tem um propósito. E o propósito de Deus é que você aprenda. O propósito de Deus é que você aprenda. Deserto, já dizia o nosso amado Lázaro, que o Senhor também recolheu. Lázaro falava uma coisa assim, meu irmão, deserto é escola de crente. Deserto é escola de crente. Meus irmãos, e como isso é verdade? Como isso é verdade? Deserto é escola de crente. Vale é escola de crente. Mas aí, você vai querer sair aprovado ou reprovado? Nessa escola, você tem se dedicado a aprender? Ou você tem que ser aquele aluno rebelde que não tá nem aí para o que o professor fala para você? Ei, meu irmão, para ser aprovado, para passar de ano, precisa ouvir a voz do professor. Precisa ouvir a voz do papai. Precisa obedecer. Aquele aluno que leva a vida toda, se é aquele aluno rebelde que não tá nem aí com o professor diz, ele vai ser o quê? Reprovado. Para nós sermos aprovados mediante a essa escola, precisamos ter ouvidos sensíveis à voz de Deus. E quando Deus falar contigo, meu irmão, não demora em atendê-lo, não demora em obedecer. E para que tu não esqueça do aprendizado do Senhor, sabe o que é que tem que fazer? Muito simples. Fazemos uma faculdade. Fomos formados, recebemos diploma, tiramos aquelas fotos muito bonitas, não é isso? Quando nós não começamos a exercer
aquela nossa formação, o que acontece? Esquecemos. Por quê? Porque não estamos praticando. Quando o teu deserto passar, mesmo que tu for aprovado nessa escola, não para de exercitar. Não para de exercitar aquilo que tu aprendeu. Porque senão tu vai esquecer. Tu vai esquecer. E nós não podemos esquecer. Então, fica aplicando tudo aquilo que tu aprendeu. Tudo aquilo que tu aprendeu. Se foi meio uma dor, lá também em Colossenses vai falar, sabe o quê? Com as mesmas consolações que tu fostes consolada, um dia tu consolará outras pessoas com as mesmas consolações. Se o Senhor te fez passar por uma prova, se o Senhor te fez passar por algo, e tu aprendeu, tu venceu, lá na frente, o Senhor vai botar alguém na tua vida com a mesma dor, com a mesma situação. E tu vai fazer, sabe o quê? Vai falar assim, ei, tu vai vencer, porque eu venci. Ei, o Senhor é contigo, porque Ele foi comigo. Gente, faz menos de 2 meses, né, que o Daniel foi pra glória. Mas quase todos os dias, pessoas chegam pra mim, outras mulheres, pra se aconselhar, pra poder perguntar quando essa dor vai passar, pra poder ter uma palavra de conforto. Porque é assim, meu irmão, se Deus te fez passar por algo, é porque Ele quer te ensinar. E cabe a nós aprender. Amém? Vamos pular, né? Não posso deixar. A gente começa a falar e acaba que a gente fala demais, né? Mas vamos lá, vamos dar ênfase aqui à lição, né? Aí vamos para uma parte aqui muito interessante que eu achei. Nunca se esqueça que a vida não gira em torno de você. Você existe para propósito de Deus, não o contrário. Você existe para propósito de Deus, não é Deus que existe para o seu propósito. Olha a diferença. Porque Deus lhe proporcionaria um céu aqui, quando Ele planejou o verdadeiro céu para você na eternidade. Deus concede nosso tempo aqui para construirmos e fortalecermos o caráter para viver no céu. Gente, como isso é verdade. Como isso é verdade. Nós, né, seres humanos, quem tem muitas posses, muita riqueza, muito poder, acha o quê? Dinheiro compra tudo. Não vou passar por nenhum problema porque tenho tudo, né? Mas aí vamos para essas pessoas, não, vamos para nós cristãos. Vamos para nós cristãos. Muitos cristãos ainda vivem naquela doutrina: sou crente, não passo problema. Sou crente, não adoeço. Sou crente, não vou passar fome. Sou crente, não vou murmurar. Sou crente, não vou sofrer. Sou crente, não vou morrer. Muitos crentes falam isso. E o Covid veio, mas o Senhor vai livrar os dele. Aí entende o quê? Deus vai livrar os dele, não vai deixar morrer, não vai pegar Covid, porque sou crente. Porque sou crente, né? Aí nós esquecemos que lá em Mateus vai falar o quê? O sol que veio pro justo, veio pro justo. A chuva que rega a plantação do ímpio, rega a do cristão também. Nós estamos muito bitolados a essas doutrinas que porque somos cristãos não vamos passar por nenhum problema. Aonde Jesus mesmo falou o quê? No mundo tereis aflições. Porque até o próprio Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo o qual eu e você vivemos e ele passou por problemas, ele passou por dificuldades, ele passou por aflição, a ponto de ser morto por mim e por você. Aí o que é que acontece? Essa nossa linha de pensamento, de achar que porque nós somos crentes, porque nós somos cristãos, porque nós somos evangélicos, vamos passar por problema, é como se o céu fosse aqui. Porque pra cá ser tudo paz, pra não ter problema, não ter show, não passar por nada, o céu teria que ser aqui. E o céu não é aqui. Jesus Cristo disse o quê? Eu vou preparar um lugar. O céu já está preparado, meu irmão. Agora, o que acontece? Qual é a diferença? Por que nós estamos aqui? Que vai falar, ó. Deus concede o nosso tempo aqui nessa terra para construirmos e fortalecermos nosso caráter para viver no céu. Porque se você aqui não construir um caráter de Cristo,
Se você aqui nesta terra, cheio de problemas, cheio de dificuldade, você não fortaleceu o seu caráter em Cristo, meu irmão, o seu fim vai ser aqui nessa terra mesmo. Debaixo dela. Não vai ser no céu. Não vai ser no céu. Pois é por isso que nós estamos aqui. Para passar problema mesmo. Para sofrer mesmo. Para chorar mesmo. Mas aí vamos lá. Os que choram serão consolados. O choro pode durar a noite, a alegria vem ao amanhecer. Os enfermos serão curados, sim. O morto é ressuscitado. Mas temos que entender que para tudo Deus tem um propósito. Se o Senhor quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser fazer descer a sepultura, Ele desce. Se Ele quiser fazer subir, Ele faz subir a sepultura. Mas temos que entender a soberania de Deus. Quando o fruto ele está maduro, ele faz o quê? Ele é colhido. Ele é colhido para poder ir para a eternidade. Então, mediante a tudo, meu irmão, não se engane, nós vamos passar problemas sim. Nós vamos passar dificuldades. Mas em tudo isso, o que é que o Senhor nos diz? Nós seremos mais do que vencedores. Nós seremos mais do que vencedores. Mediante o que você passar aqui, nós seremos vencedores, porque não é essa vida. Essa vida aqui que o Senhor nos deu aqui na terra é só a escola. A escola. Por isso a importância de aprender, por isso a importância de você aqui na terra ser imagem e semelhança de Deus verdadeiramente. Porque não vai entrar no céu que não é imagem e semelhança de Deus. Porque no céu só vai entrar os filhos. E como o filho não vai ser semelhança de Deus? Como o filho não vai ter a aparência, o caráter de Deus? E pra gente poder fortalecer esse caráter, ei, meu irmão, não é quando chegar no céu, não. Lá só vai quem já tem esse caráter fortalecido. É aqui. É onde nós estamos. Por isso é que nós temos que passar por luta, por adversidade e se levantar. É fácil, é não, meu irmão. Se levantar em meio à dificuldade é difícil. Sorrir enquanto todos estão chorando é difícil, meu irmão. Mas nós temos que entender que se nós estamos nessa terra ainda, não acabou. Não acabou. A sua jornada continua. O propósito de Deus na sua vida continua. 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 O Arlindo colocou algo aí, é muito interessante mesmo. Nós temos que ser mais semelhança de Cristo. Mas se tu quer imitar alguém, se tu quer... eu queria tanto parecer com fulano, que seja com o servo do Senhor, que seja com um adorador, que seja com alguém que ama o Senhor sobre todas as coisas. Que nem o apóstolo Paulo disse. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Seja meus imitadores, como assim sou de Cristo. Se nós queremos imitar alguém, sejamos imitadores, mas daqueles que imitam a Cristo Jesus. Para que um dia nós venhamos ver Deus face a face. Que lindo, gente. Né? Eu creio que todo cristão sonha com esse dia. Embora a gente não queira morrer, né? Embora a gente tenha medo, mas todos sonham com esse dia. De sentarmos com o Senhor, de participarmos do grande banquete do Senhor. Aleluia. Vamos lá. A obra do Espírito Santo de Deus em você. Né? Vamos entender agora a obra do Espírito Santo de Deus em você. A tarefa do Espírito Santo produz um caráter semelhante ao de Cristo em você. À medida que o Espírito Santo do Senhor trabalha em nós, só ver aqui a hora. Trabalha em nós, tornamos mais ainda semelhantes. Ele reflete a glória mais ainda. À medida que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na nossa vida, quando nós vamos dando liberdade a Ele, mais ainda o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Mais ainda nós vamos tornando semelhanças do Senhor. Amém? A característica de Cristo não são produzidas por imitações, mas por habitação. Gente, isso é muito importante. Permitimos que Cristo viva por meio de nós, pois este é o segredo. Cristo vive em vocês. Esse é o segredo, meu irmão. Não adianta, fulano se veste assim, vou me vestir porque é santidade.
Ai, fulano adora assim, eu vou adorar porque é pra ser assim. Ai, fulano canta assim, eu vou cantar assim. Ai, fulano prega assim, eu vou pregar assim. O Espírito Santo habitar em você não é você imitar, tá certo? Ele tem que estar dentro de você. Jesus, ele tem que estar em você. Em você. O seu estilo de vida tem que ser santo. Tem que ser de adoração. Tem que ser de retidão. Tem que ser de servo autêntico do Senhor. Então não basta simplesmente você imitar, você ser um cover. Não basta simplesmente você ser um cover, porque nunca o cover vai ser o autor. Nunca. Nunca vai conseguir fazer aquilo que muitas vezes o autor faz. Não. Nós temos que ser adoradores que adoram em espírito e em verdade. O Espírito Santo, ele não tem que simplesmente estar em nós, tem que estar dentro de nós. Dentro de nós. Dentro das nossas vidas, fazendo gerar todos aqueles frutos que o Espírito Santo gera nas nossas vidas. Todos. E para isso precisamos o quê? Deixar ele entrar. Deixar ele entrar. Entrar dentro das nossas vidas e fazer morada. O Espírito Santo também, meus irmãos, ele não é para poder ficar... Veio aqui, ficou um pedacinho, vou lhe dar uma voltinha. Espírito Santo de Deus, ele é morada dentro de você. Ele é morada dentro de mim. Ele tem que ser morada, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos garante isso. Nós não somos pousada, nós não somos hotel, nós somos templo e morada. Porque hotel, pousada, casa de veraneio, que você vai, passa um tempo e depois sai. Não. A Bíblia vai falar que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, não abra mão do Espírito Santo. Não abra mão do Espírito Santo. Porque quando você tem o Espírito Santo dentro de você, ele é consolador. Ele enxuga tuas lágrimas. É ele que leva as tuas orações ao Senhor com gemidos inexprimíveis. Ele não leva de qualquer jeito. Não é. O Espírito Santo de Deus leva nossas orações ao Senhor, ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Como que eu vou querer? Como que eu vou sobreviver com o Espírito Santo de Deus longe de mim? Não tem, meu irmão, como sobreviver ele longe de mim. Não tem. Porque é ele que leva o meu clamor ao céu. É ele que me consola. Como que eu vou sobreviver sem o Espírito Santo de Deus? Não tem. Não tem como nós sobrevivermos sem o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. Amém? Aí vamos ver, ó. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza. Olha só, gente. Fazendo a coisa certa a despeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma de seu caráter se desenvolver. Foi o que eu falei desde o início. Que a dor, ela produz. Não espere você ficar forte o suficiente, você se achar o melhor pregador, você se achar um teólogo, né? Ou você ser. Não que não seja necessário, Mas nós não podemos esperar essas coisas acontecerem pra gente abrir a nossa boca e falar que Deus ama, que Deus é amor, que Deus é justiça, que o Senhor morreu por nós. Não precisamos nós esperar isso acontecer para nós desenvolvermos um caráter de Cristo Jesus, porque o Senhor já nos fez sabendo o que é certo e o que é errado. Se você quer saber como ser santo, meu irmão, vai ler a palavra de Deus. Então não precisamos nós se achar autossuficientes para buscar o Espírito Santo. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Seria fácil? Vamos citar eu mesma. Eu vim aqui falar para vocês de Deus, de tantas coisas. Não é, meu irmão. Não é possível. O Espírito Santo de Deus está dentro de mim. Ele é comigo todos os dias. Eu não posso esperar o meu luto passar, a minha dor passar. Eu não posso esperar eu parar de chorar para vir aqui falar para ti que tem um Espírito Santo Consolador. Eu não posso. Porque é mediante a minha dor, é mediante o meu choro, que ele está mais e mais comigo.
que Ele não me abandonou. Não espere, meu irmão, muitas vezes o tempo bom chegar para você falar que o nosso Deus é lindo, Ele é tremendo, que Ele opera. Não espere. Não espere o milagre acontecer para dizer que o Senhor opera milagre. Porque independente, meu irmão, se a tua oração foi ouvida ou não, se o desejo do teu coração foi atendido ou não, o nosso Deus é Deus que faz e continua fazendo todos os dias. Independente. Independente. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Então, para que o Espírito Santo, como nós podemos cooperar, né? Até meio irônica a frase assim, né? Então quer dizer que nós cooperamos para o Espírito Santo agir? Sim, meu irmão. Sim. Porque Ele só antes der lugar. E vai ser na tua fraqueza que o Espírito Santo vai se revelar quão grande Ele é na tua vida. Vai ser no momento difícil que tu está passando que o Espírito Santo de Deus vai se revelar quem Ele é na tua vida. Então não espera o dia melhor chegar para que você venha dar esse lugar ao Espírito Santo. Mas todos os dias é dia de nós dizermos assim: eis-me aqui, Senhor. Espírito Santo, não se afasta de mim. Não se afasta de mim. Todos os dias. Amém? Paulo explica em Efésios as 3 coisas que devemos fazer para tornar semelhante a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Abandona o velho homem, meu irmão. Eu vou correr aqui porque já está bem em cima da hora, né? Abandona o velho homem. O Senhor jogou no lago do esquecimento todo o nosso passado. Então não tem tu que se lembrar. Se desde que o Senhor já esqueceu. Abandona o velho homem para que o Espírito Santo de Deus ele venha habitar dentro de você. Em segundo, devemos mudar o nosso pensamento. Deixar que o Espírito Santo nos transforme a nossa maneira de pensar. Isso aqui, gente, é algo que tem um poder muito grande. A mente. A mente. A mente, ela tem o poder de adoecer as pessoas, de tornar as pessoas amargas, as pessoas revoltadas. A mente é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Então, em segundo lugar, é isso. Deixe que o Espírito Santo de Deus venha mudar os seus pensamentos. Mudar aquilo que não está, né, de acordo com a vontade do Senhor. Em terceiro, precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolvermos hábitos novos, dignos de Deus. É o que eu ressaltei desde o início, né? Se você tem o Espírito Santo de Deus, o terceiro é isso, meu irmão. Muda os teus hábitos. Muda as tuas manias. Nós sabemos o que é aquilo que fazia e não fazia bem para as nossas vidas. Muda. Muda. Confessa para o Senhor. Pede ao Senhor entendimento. Nós temos que ser nova criatura. Novos. A palavra de Deus fala que quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Nós temos que nascer de novo. Nós temos que abandonar o velho eu, o velho homem. Nós temos que muitas vezes tirar a capa. Tirar a capa. Então abandona o velho homem. E segue, né, um caminho em Cristo Jesus de retidão, de santidade. Abandona o pecado. Nós sabemos aquilo que é pecado. Nós sabemos aquilo que o Senhor não gosta. Aquilo que o Senhor abomina. Que muitas vezes é prazeroso de fazer. Muitas vezes é difícil largar. E é difícil. E você sozinho não vai conseguir, não. Mas com o Espírito Santo dentro de você, você vai conseguir. Você vai conseguir. Que nem a Joyce falou aqui agora, Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não viva você, meu irmão, mas deixe que Cristo viva dentro de você. Deixe ser transformado pelo poder que há em Cristo Jesus. Pelo poder que em Cristo opera através e na sua vida. Deixe ser transformado. Deus usa sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. São 3 fatores indispensáveis ao desenvolvimento do caráter. Isso é muito importante, gente. Isso vai dizer, né, da gente viver em união, viver em unidade. A palavra de Deus proporciona a verdade que precisamos para crescer. Os filhos de Deus contribuem com o apoio de que necessitamos para crescer e as circunstâncias promovem um ambiente para
pormos em prática a característica de Cristo. Se você estuda e aplica a palavra de Deus, reúna-se regularmente com outros fiéis e aprenda a confiar no Senhor nos momentos difíceis. Garanto que se tornará mais parecido com Jesus. Veremos cada um desses fatores do crescimento. Gente, isso é muito importante. Aqui tá querendo ressaltar, dizer que não é simplesmente necessário a palavra de Deus, irmos aos cursos, fazermos curso, procurarmos todo o entendimento, todo o conhecimento na palavra. Não. É necessário que nós precisamos ter unidade, que se reunirmos com outros irmãos, com nossos irmãos, compartilharmos a nossa dor, das nossas alegrias, de tudo aquilo que nós precisamos aprender. Como eu sei, né, o quão importante é a igreja de Jesus em nossas vidas. É os nossos irmãos. Né? A Bíblia vai falar que tem irmãos, tem amigos mais chegados que irmão. Como nós sabemos, como eu posso ser prova viva de dizer o quão é importante a família de Cristo no momento de dificuldade? Como nós aprendemos com a família de Cristo? Quando a gente está chorando, quando a gente está no momento de dor, a gente clama, a gente grita pelo Senhor. E o Senhor nos escuta. Mas é tão bom quando chega aqueles amigos e irmãos para te ajudar, para chorar contigo, para tentar te consolar, para estar, amiga, eu estou aqui contigo, você não está sozinha. Como isso é bom, gente. Como isso é bom. E aqui está ressaltando isso. Que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos dos nossos irmãos para podermos passar por momentos difíceis e para podermos também construir esse caráter de Cristo Jesus em nós. Amém? Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática. Isso é muito, muito, muito correto mesmo, gente. Não é um toque de mágica para poder conseguir a maturidade espiritual. É um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. Gente, eu costumo sempre dizer, né, que assim como as nossas dores, os nossos problemas, eles não têm um fim aqui nessa terra, assim também é a nossa maturidade espiritual. É o nosso aprender, é o nosso renunciar. Gente, até Cristo voltar. Não acaba. Que nem eu falei numa live passada que eu tinha feito. Ah, se a minha última dor fosse a que eu passei. Não, meu irmão. Como também não é a última alegria que eu vivi. Não. E quando nós estivermos aqui nessa terra, até o último dia, nós vamos passar por dor, por alegrias, por problemas. Assim também, como a misericórdia do Senhor, ela é até o último dia das nossas vidas. Ela é até o último dia. Nós não vamos estar só. E mediante a todos os problemas, vai ter a misericórdia de Deus junto conosco. Então aqui é isso que está querendo dizer. É um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. Olha mais adiante. A respeito desse processo, Paulo afirma: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele. Mas quando é que totalmente nós vamos ser semelhantes a Cristo? Você e eu somos uma obra em construção. E quando nós estivermos aqui nessa terra, nós somos uma obra em construção. Aí vamos lá. Então, qualquer particularidade ainda não desenvolvida do caráter se resolverá. A Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver Jesus com perfeição, vamos nos tornar perfeitos como Ele. Só quando nós for capazes de ver a perfeição de Cristo é que nós vamos nos tornar perfeitos como Ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. A Bíblia fala que nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, e nunca chegou ao coração do homem, né? Então, por mais que nós tentamos imaginar, por mais que eu e você tente imaginar, não será capaz. No entanto, sabemos que, quando Ele chegar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente é. Oh, glória a Deus! Que dia glorioso vai ser! Que dia lindo vai ser! Quando você vê Jesus como realmente Ele é. Como realmente Ele é. O que mais importa para Deus é que, seja qual for a sua escolha, você a desempenhe com a postura de Cristo. Meu irmão, independente da sua escolha,
Você desempenhe ela, mas é com a postura de Cristo. Isso em qualquer coisa que você esteja. Eu resolvi, dedicar mais tempo da minha vida numa faculdade, no emprego, não sei, algo assim. Irmão, isso são planos seus aqui nesta terra. E nós estamos aqui, vamos ter que viver esses planos terrenos. Mas independente, meu irmão, das tuas escolhas aqui, dos teus sonhos, eles têm que ser desempenhados para uma postura em Cristo Jesus. Eles têm que ser desempenhados com a postura de Cristo Jesus em você. Se você é um gerente, seja um gerente que tem a postura de Cristo Jesus, que tem o brilho do Espírito Santo, que é a imagem e semelhança de Jesus. Se você é um empregado, é um subordinado, seja com a presença de Cristo Jesus, com o caráter de Cristo Jesus. Seja onde você estiver, meu irmão. Temos que ter a postura de Cristo Jesus em nós. Deus se preocupou muito mais com o seu caráter com que a sua carreira. Gente, isso é muito impactante. Muito impactante. Não é a tua carreira que preocupa a Deus. Não é tu ser bem-sucedido aqui nessa terra que preocupa a Deus. Não é tu ter a tua conta no banco bilionária que isso preocupa a Deus. Não é tu ter várias casas, não é tu ter vários bens, não é tu ser o maior empresário do Pacajus, não é tu ser o médico mais remunerado. Não é a tua carreira, meu irmão. Não é a tua carreira que preocupa a Deus. Não é a tua carreira. É o teu caráter. Não é o que tu tem, é quem tu é. Não é o que tu tem. Não é o que tu faz. É o que tu é em Cristo Jesus. Porque o que tu tem, o que tu faz, não tem semelhança de Deus, não. Mas é quem tu é que vai passar o caráter de Jesus. Mas sabe por quê, meu irmão? É tremendo demais. Porque o que você levará para a eternidade será o teu caráter. Não será a tua carreira. Não será a tua carreira, meu irmão. Não será a tua carreira. Porque quando nós formos para a eternidade, aqui não vai ficar somente os teus bens, não. Aqui não vai ficar só aquele monte de casa, monte de dinheiro na conta que tu tinha. Não. Vai ficar os teus sonhos que tu sonhou, os teus planos que tu planejou para viver ainda daqui a 100 anos. Vai ficar tudo. O que vai te fazer chegar ao céu é quem tu é em Cristo Jesus. É o teu caráter em Cristo Jesus. Não é aquilo que você conquistou aqui através do teu trabalho, através da força do teu braço. Não, meu irmão. É o que tu conquistou em Cristo Jesus. Aquele que é o único de mudar o caráter do ser humano. Aquele que é o único de transformar a nossa vida por inteiro. Porque as coisas que nós vivemos aqui nessa terra podem até transformar a tua aparência, né? O homem tem poder por um monte de coisa. O homem tem poder por um monte de coisa. Transforma a aparência, coloca o que tá indesejado, coloca mais aí, muda um monte de coisa. Mas o nosso caráter, só quem muda é o nosso Pai. É Cristo Jesus. Só Ele muda. E quando nós damos o quê? Lugar a Ele. Quando nós resolvemos estar realmente numa vida pautada a Ele, cheia de renúncia. Quando nós resolvemos deixar o velho homem para trás e passarmos a ser nova criatura em Cristo Jesus. Só Ele. Então, meu irmão, desse livro, dessa lição toda que eu li hoje, isso foi o que mais me impactou. Foi o que mais me impactou. Deus se preocupa mais com o seu caráter do que com a sua carreira. Porque o que você vai levar para a eternidade não é a tua carreira, é o seu caráter. É o teu caráter, é a santidade diante dele que vai te fazer chegar na eternidade um dia. Amém? Então, que nós venhamos desenvolver esse caráter de Jesus a cada dia. Cristo não morreu na cruz apenas para que pudéssemos levar uma vida equilibrada e confortável. O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele antes de nos levar para o céu.
Esse é o nosso grande privilégio. O Senhor, meus irmãos, Ele não morreu na cruz por mim, pela sua vida, para que nós tenhamos simplesmente uma vida abençoada aqui, porque passará. Para que nós construíssemos as mais grandes riquezas, porque vai ficar. Para que nós tivéssemos tantos bens, vai ficar. O Senhor não nos criou para essa terra aqui. Ele nos criou com um propósito. O Senhor não morreu naquela cruz só para que nós vivêssemos aqui nessa terra bem, não. Porque isso aqui é só um parêntese. Ele nos criou com um propósito maior, que foi a eternidade. Ele nos criou para nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio. O teu grande privilégio, meu irmão, não é comprar um carrão do ano. O teu grande privilégio não é passar na melhor faculdade. O teu grande privilégio não é ter sido promovido aí a gerente, a não sei o quê. O teu grande privilégio não é ter conseguido ser aqui o maior empresário de sucesso, renomeado, visto por todo mundo. Isso é bom, é ótimo. É ótimo. E é Deus que abençoa. E é Deus que nos dá. É Deus que nos dá. Porque tudo que embaixo do céu há é sobre a permissão de Deus. Mas o Senhor não nos criou simplesmente com esse propósito, não. Ele nos criou para que nós fôssemos cidadão do céu. Como eu li lá do início, o nosso espírito é imortal. Ele nos criou para sermos imortal, para vivermos uma eternidade com Ele. Ele nos criou para morar eternamente com Ele. Porque o filho não foi criado para estar longe do pai, assim como o pai para não estar longe do filho. Então, quero terminar hoje essa lição te dizendo, meu irmão, estar aqui nessa terra, passamos muitas coisas boas, muitas alegrias, sim, assim também como muita tristeza. Mas eu quero te dizer que vai chegar um dia e que não vai ter mais choro, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais lágrimas, porque eu e você fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Porque eu e você fomos criados para morar com o Senhor lá no céu de glória. Essa é a nossa maior promessa. Esse tem que ser o nosso maior sonho. Esse tem que ser o nosso maior intuito. Essa tem que ser a nossa peleja. Essa tem que ser a nossa verdade. Essa tem que ser aquela força que nos move todos os dias para dizer assim: ei, mediante a toda dor, eu vou levantar, sacudir a poeira, porque eu ainda não terminei o propósito que o Senhor tem para mim aqui ainda. Eu ainda tenho que continuar a carreira. Eu ainda tenho que continuar a carreira. Eu ainda tenho que terminar o bom combate. Tenho que terminar o bom combate. Então, meus irmãos, que nós vemos todos os dias, mediante a qualquer problema, a qualquer circunstância, que você nunca venha esquecer. Podem querer te colocar apelidos, pode querer te dizer que tu parece com fulano, que tu nasceu para perder, que tu é assim, é assado. Olha, pode querer te dizer o que quiser te dizer. Mas que você hoje tenha essa certeza que você nasceu com um propósito. E esse propósito mais lindo foi esse, ser imagem e semelhança de Jesus Cristo. Foi ser imagem e semelhança de Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que venceu a morte, aquele que veio a este mundo, passou por muitos problemas, sofreu muitas coisas, o qual eu e você passamos. Passou muito mais coisa do que eu e você passamos. Muito mais coisa. Mas que ele venceu. E eu e você fomos feitos imagem e semelhança dele. Nunca esqueça disso. Que nós somos imagem de Deus. Semelhança dele. Mas que nós vamos procurar todos os dias sermos realmente semelhantes a Deus. Semelhantes a Deus. Amém? Então que essa é a palavra que o Senhor tinha preparado através da minha vida, né? Que o Senhor possa ter falado com a sua vida, que o Senhor possa ter abençoado a sua vida através dessa palavra. Que nesse momento agora nós venhamos orar ao Senhor. Gente, eu não sei se é só comigo que acontece isso, mas eu vou dizer. Eu começo aqui a falar,
Pra mim não tá nem com 20 minutos. Quando eu vou ver, já tem passado 1 hora. Senhor, tem misericórdia. A gente chega a se assustar, fala, já é essa hora. Eu acho que tá acontecendo isso com muita gente, né? Mas amém, né? Se a gente falou até aqui, é porque foi o Senhor que falou, né? Foi o Senhor que falou. Então, que nesse momento, né, a gente venhamos orar. Orar principalmente, meus amados, para isso. Né, que nós venhamos conseguir desenvolver esse caráter em Cristo Jesus, que nós venhamos realmente ser imagem e semelhança dele, né, que nós venhamos todos os dias renunciar mais um pouco, né, mas tendo um entendimento que nós estamos na posição de criatura, não de criador, e que nós venhamos ter entendimento que enquanto nós estivermos aqui, nós ainda somos uma obra que está em processo. Né, que está em processo. Nós ainda somos uma obra em construção, sendo moldado todo dia pela mão do oleiro, que é Jesus Cristo. Então, que todos os dias ao acordar, você venha pedir, Senhor, faz mais um pouquinho, molda mais um pouquinho aqui, ensina mais um pouquinho aqui, porque nós somos ainda uma obra. Estamos ainda em construção. Mas que um dia nós vamos chegar a um céu de glória, encontrarmos com o nosso Criador e passarmos a sermos a total imagem e semelhança, a perfeição de Cristo Jesus, amém? Então, que nós vamos nesse momento orar, né? Eu não pedi pra ninguém anotar pedido de oração, até porque é tantos pedidos, né, gente? Nós sabemos que nem eu falei no início, não temos um problema único, né, individual de cada um. Temos que orar pela nossa nação. Não é nem só pelo nosso Brasil, é pela nossa nação. Não é por dentro só da minha casa, não é pela minha dor, é pela dor do mundo. O mundo chora. O mundo chora. E nós sabemos que só quem pode sarar essa terra é aquele que permitiu que ela fosse ferida. Ontem o pastor Carlos, né, pregou, e que ministração abençoada, meus irmãos. Eu falei, Senhor, que ministração, né? Porque a gente ora muito para que Deus venha nos livrar, que é nosso papel. E a gente fala muito assim, né? Que esse vírus volte lá pro inferno onde ele veio. E onde o pastor Carlos falou uma coisa e foi muito interessante, meus irmãos. Foi o Senhor que permitiu. Foi o Senhor que feriu essa terra. Foi o Senhor que feriu essa terra. É Ele que permitiu. Ai, mas por que o Senhor permite tanto sofrimento, tanta dor? Né? Porque Ele é um Deus que sabe que nós só aprendemos em momentos assim. Ele é um Deus que permite. Para uns, Ele permite que nós passamos por tudo isso e vencemos. Porque mesmo aqueles que morreram, mas que estavam em Cristo Jesus, eles são mais do que vencedores. Eles são mais do que vencedores. Então, que nós venhamos entender que só o Senhor pode sarar essa terra. Mas que nós venhamos orar, como eu venho dito desde o início, né? Não só por cura, mas por arrependimento, por construção de caráter em Cristo Jesus, para que essa terra venha tornar-se semelhante realmente a Cristo Jesus. Nessa terra, ela tem sido imitador do inimigo. Ela tem imitado coisas horríveis. E nós temos que imitar a Cristo Jesus. Então, que nós venhamos nesse momento se conectar com Deus e orarmos. Que nós venhamos adentrar no santuário de Deus, elevar a nossa voz em oração ao Senhor. E que o Senhor, Ele venha, de uma maneira sobrenatural, fazer só aquilo que Ele pode. Porque nós sabemos que só Ele pode, amém? Então vamos orar para a gente orar e já terminar. Orarmos e já terminarmos. Encerrando. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que nós venhamos orar e meditar nesse hino. Glória a Deus. Cante esse hino, louve esse hino. Se você não sabe o que dizer agora para Deus, se você não sabe o que pedir a Deus, só o adore. Só o adore. Só fale para Ele assim: Senhor, só Tu é digno de receber a honra, a glória. Aleluia, Jesus. Senhor, mediante a tudo, o Senhor continua sendo digno, o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Porque Tu és um Deus lindo. Amém? E a Ti, meu Pai, nós queremos ministrar o nosso louvor agora, a nossa adoração agora. Glória a Deus, oremos em nome de Jesus.
Pai amado, Pai querido, Deus fiel, Deus de misericórdia. Senhor, aqui eu estou, meu Pai, primeiramente para te agradecer, Senhor. Te agradecer pela tua presença, pelo teu poder, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pelas tuas misericórdias. Pela oportunidade, meu Pai, de estarmos aqui. Pela oportunidade, meu Pai, de entendermos que ainda somos uma obra em construção. Que nada está perdido, porque a obra ainda não foi acabada. Que o Senhor ainda pode moldar. Que o Senhor ainda pode transformar. Oh, meu Pai querido, como a tua misericórdia, ela é grande, ela é linda. Como tu és um Deus soberano e fiel. Senhor, eu quero te pedir neste momento, Senhor, que essa terra, meu Pai, tanto sofre. Que essa terra tanto chora, meu Pai. Sabemos que essa terra ainda é em obra, em construção, Deus. Meu Pai, vem moldar a vida de cada habitante dessa terra. Senhor, vem desenvolver em cada habitante dessa terra um caráter de Cristo Jesus. Que cada habitante dessa terra, meu Pai, que ainda respira, que ainda se alegra, que ainda chora, meu Pai, eles venham, meu Senhor, desenvolver um caráter, que eles venham se deixar ser imagem e semelhança tua, meu Pai. Oh, meu Paizinho, desenvolve o caráter, desenvolve, meu Pai, a tua semelhança neles, meu Pai, antes que eles venham descer à sepultura, Jesus. Oh, meu Pai amado, sabemos que só o Senhor pode. Meu Pai, que cada pessoa, Jesus, que nesse momento o Senhor está ouvindo, meu Pai, essa oração, venha neste momento, Senhor, dizer: eis-me aqui, meu Deus. Ensina-me ser semelhante a Ti, porque eu não sei. Ensina-me, meu Pai. Que nós venhamos, Jesus, tirar todo o medo, tirar toda a opressão do inimigo, tirar todo o temor, meu Pai. E venhamos ocupar todos esses espaços com a Tua presença. Com a Tua presença, Senhor. Que eu te peço, meu Pai, eu te imploro. Sara essa terra. Sara essa nação, meu Pai. Porque eu sei que só o Senhor pode. Só o Senhor pode sarar essa nação. Só o meu amigo Espírito Santo. Só o Teu Espírito Santo, enviado por Ti, por amor a nós, pode trazer consolo a tantas vidas que estão chorando neste momento. A tantas vidas que estão desconsoladas neste momento. Envia o Teu Espírito Santo para trazer consolo, meu Pai, a essas vidas, Jesus. Meu Pai, eu entrego essa terra em Tuas mãos, porque ela é Tua. Porque as nossas vidas são Tuas. E vem, Senhor, nos usar para a Tua obra. Senhor, vem nos usar, não para desistir, mas para prosseguir. Vem nos usar, meu Pai, não para baixar a cabeça, mas para erguer a cabeça. Vem nos usar, Senhor, não só para dizer que o Senhor feriu, mas para dizer que o Senhor sarou esta terra. Senhor, vem nos usar como instrumento Teu, nas Tuas mãos, moldados por Ti todos os dias. Moldados por Ti todos os dias. Eis-nos aqui, meu Deus, porque nós precisamos muito de Ti. Porque nós não somos nada sem Ti. Porque nós não conseguimos sem Ti. Ai de nós, se não fosse as Tuas misericórdias. Ai de nós, se não fosse o Teu Espírito Santo. Obrigado, meu Pai. Fica com os meus irmãos, assim como eu te peço, fica comigo também. Eu preciso muito de Ti. Eis-me aqui, Jesus. Ser com os meus irmãos, que eles possam ficar na Tua santa e gloriosa paz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, já 1h30, glória a Deus, misericórdia. Que o Senhor venha abençoar a vida de vocês poderosamente, tá certo? Amanhã vai ter outra live com outra pessoa enviada do Senhor, com
com outro servo disponível a fazer e anunciar a obra dele. Que vocês venham estar assistindo também. Que vocês venham estar aprendendo mais e mais com o Senhor, amém? Então fica com Deus, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Quero ressaltar mais uma vez que eu amo essa igreja, que eu amo cada amigo que está aí, que eu amo este povo que vai comigo morar no céu, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, Deus abençoe a vida de vocês.